Ele nos faz mudar de ideia, mesmo quando achamos que as nossas atitudes estão indo de encontro àquilo que é a vontade dele. Talvez um dos grandes exemplos bíblicos seja Paulo, quando ele pega as cartas, né, dos principais das sinagogas e ele vai atrás dos cristãos, começa a perseguir ali os cristãos. E a palavra vai dizer que ele vai até Damasco em busca desses servos do Senhor, desses homens e mulheres. E ali ele vive uma experiência. Ali ele tem um encontro, Atos capítulo 9, versículo 3 até o 6, mais ou menos 7. E essa experiência muda a vida dele completamente. Tira dele as ideias, a religiosidade, os conceitos. Ele era muito zeloso, mas zeloso pela lei. Ele era muito zeloso, mas zeloso pelo farisaísmo, no qual ele aprendeu, né? A palavra diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele foi instruído para ser um homem extremamente zeloso quanto ao judaísmo. Mas ele não entendia nada de projeto de salvação, de transformação de vida, de cristianismo. O cristianismo, é claro, ali ainda era aquele momento inicial do cristianismo. Às vezes somos assim, né? Levados pelo nosso entendimento, pela nossa religiosidade, pelos nossos conceitos. Hoje um homem mundano é assim. E um dia fomos assim. E muitos ainda são. De ter um entendimento de Deus muito limitado. E por isso que a palavra vai dizer em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um ato do conhecimento inicial, de uma experiência com Cristo. Eu não conhecia Jesus, hoje eu conheço Jesus, mas o texto não para. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um processo contínuo de aprendizado, de experiência e de intimidade com Deus. Esse processo ele se dá através das lutas, dos desertos, cavernas, provações que a gente passa. É nesse momento que nós conhecemos ao Senhor. É nesse momento que nós prosseguimos em conhecer ao Senhor. São os processos duros da vida. E Paulo passou por isso. A conversão de Paulo não foi uma coisinha purpurina, coisa linda, não. Ele viu uma forte luz que o cegou, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? Porque ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Ele estava perseguindo o próprio Senhor. Por que me persegues? E aí o Senhor vai falar para ele: duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Os aguilhões, recalcitrar é uma atitude que o cavalo tem quando ele não quer ser dominado, né? E ali a pessoa, o montador está ali com os aguilhões ali incomodando o cavalo para poder direcionar ele para o lugar que quer. Ou seja, para o cavalo ir, né? Como se fosse ali um tipo de direcionamento. É o volante do cavalo, para levar o cavalo para a direção que a pessoa quer. E o cavalo ele fica recalcitrando, ele fica ali lutando. Deus estava dizendo: duro vai ser para você lutar contra a minha vontade. Duro vai ser para você seguir por um outro caminho que não seja o caminho que eu tenho para você. Para você lutar contra a minha vontade. Duro vai ser ir contra o projeto que eu tenho para a sua vida. E, irmãos, nós continuamente, praticamente eu posso dizer que todo dia, diariamente, nós lutamos, nós recalcitramos. Não era impossível recalcitrar, não era impossível resistir. Era difícil. Porque quando o animal ele tenta ali lutar contra aquilo, ele vai se machucando. Da mesma maneira que quando nós tentamos fugir dos planos de Deus, isso nos fere. Isso nos fere porque estamos indo contra aquilo que Deus determinou e planejou para a nossa vida, para as nossas vidas. Então Paulo ele tem os seus conceitos totalmente mudados. Não foi ali tão somente naquele momento, no caminho de Damasco. Ali se iniciou o processo, ali foi o ato da salvação. E o processo foi se dando. A partir do momento que ele tem aquele encontro com Ananias, que ora por ele volta a enxergar. Depois ele vai para a Arábia, ele faz um seminário lá, um discipulado, 2 anos praticamente lá na Arábia. E ele vai alcançando o entendimento, né, daquele que era o projeto de Deus para a vida dele, que nós conhecemos. Ele escreveu praticamente 2/3 do Novo Testamento, mas Deus mudou o entendimento. Ele não deixou de ter o nome Saulo. A palavra vai dizer que e Paulo, que também se chamava Saulo, ele não teve seu nome mudado, não. Mas ele era mais conhecido por Saulo antes, né?
ficou mais conhecido como Paulo depois, porque Saulo é o nome judeu dele, era uma variação do nome Saul, e ele era da tribo de Benjamim, e o herói da tribo de Benjamim era Saul, né? Mas aí ele começou a ser chamado pelo seu nome grego, Paulo, né? Mas enfim, que significa pequeno, né? Pequeno. Deus apequenou ele, Deus diminuiu a razão, o conceito, a religiosidade, diminuiu tudo. Importa é que ele cresça, que eu diminua. Foi isso que João Batista disse. E é isso que Deus fez na vida de Paulo, é isso que Deus faz em nossas vidas. Você está encolhendo, minha irmã. Deus está apequenando a sua razão. Meu irmão, Deus está diminuindo as tuas possibilidades e está tudo certo. É isso que Deus faz. Porque quando nós diminuímos, Ele cresce nas nossas vidas. Ele opera nas nossas vidas. Ele muda cenários. Então, no caminho de Damasco, Paulo estava com um pensamento, um entendimento. Às vezes nós seguimos por um caminho com um entendimento, com um pensamento, com um propósito, e Deus muda o propósito no meio do caminho. Deus muda propósitos no meio dos caminhos, no meio daquela direção. A direção até era aquela, eu sempre digo isso. O caminho era Damasco mesmo, ele continuou. Depois da experiência que ele teve, Deus não virou para ele e falou assim, não, agora você vai e volta. Ou vai para outro lugar, né? Vai para Samaria, vai para... Não. A ordem do Senhor foi, continua, vai lá para Damasco. O caminho, o destino, na verdade, era o mesmo. Mas o propósito mudou. O propósito mudou. Não era mais aquele propósito. Aquela religiosidade, aquele entendimento equivocado saiu. E é muito bom quando nós alcançamos isso. Isso eu digo para mim mesmo, porque às vezes seguimos e eu sigo por um direcionamento para aquilo que eu acho ser o melhor, né, mas da forma errada, da minha forma, da minha razão, do meu jeito. E que bom quando o Senhor ele nos derruba dos nossos conceitos, quando o Senhor no meio do caminho ele nos para, porque foi isso que Deus fez. Ele parou Paulo no meio do caminho. E às vezes Deus vai fazer isso, ele vai te parar, ele vai me parar, ele vai nos parar no meio do caminho para nos revelar, ou melhor, para se revelar e revelar o plano que ele tem. Então Paulo viu uma grande luz, ouviu uma voz, e ali a vida dele mudou. São esses encontros que nós temos com o Senhor em determinados momentos da nossa vida, esses momentos em que o Senhor se revela e revela a vontade dele, que faz toda a diferença, que nos muda completamente, que molda ou refaz, né, a nossa vida e traz um novo sentido. E eu creio que é isso que Deus tem. O Senhor colocou no meu coração essa mensagem agora quando eu estava aqui orando, fiz uma intercessão, falei, Senhor, me dá uma palavra. Deus quer mudar os propósitos. Porque eu tenho vários planos. O homem é assim, a gente é cheio de plano, né? Qual é o plano, os planos que você tem? Todo ano que muda, que vira, entrou 2025, eu tenho um monte de plano. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero terminar aquilo, terminar isso, iniciar tal coisa. Daqui a pouco tá vindo aí, a gente já tá na metade do ano, daqui a pouco tá vindo 2026, aí vem um monte de plano, um monte de projetos, né? Sim, tá tudo certo, é benção, mas são os nossos planos, os nossos projetos. Deus quer nos revelar, Deus quer te revelar os planos e os projetos dele na sua vida. Bom, Deus abençoe vocês nesse dia. Pai, Senhor Jesus.